Olá, tudo bem com você? Estamos juntas para mais um episódio É Tempo de Florescer. E hoje eu quero começar esse vídeo falando de uma passagem que está lá em Hebreus e que fala sobre fé. Então vamos lá, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha isso. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, em cima desse versículo, hoje eu quero trazer um testemunho para vocês, que aconteceu em 2024. 2024 foi um ano muito incrível para mim e para minha família. No ano de 2024, nós casamos o nosso primogênito, o João Vitor, e o João Vitor e a Nath, que é a minha nora. Eles já namoravam quase, se eu não me engano, quase 6 anos, 5 anos e alguma coisa. E no dia 20 de outubro de 2024 eles casaram e foi um casamento lindo, cheio da presença de Deus. Foi muito emocionante. A gente pôde ver a presença de Deus em cada detalhe e foi muito lindo o que a gente como família viveu naquele dia. Foi um presente de Deus, né? E a sensação, né? Talvez você que já casou teu filho, tua filha, ou que tem filhos pequenos, vai chegar um momento que você vai passar por isso. Mas eu acho que a melhor sensação de uma mãe e de um pai é você poder entregar o teu filho, a tua filha no altar, né, para uma pessoa que ela ama ou ele ama e que tem, né, a bênção de Deus naquilo. E eu lembro que algumas amigas falam assim, Nara, mas tu não tem ciúme dela? Ah, eu vou morrer de ciúme quando meu filho arrumar uma namorada. Eu falei, eu não tenho. Sério? Eu falei, eu não tenho. Eu, na verdade, eu tenho gratidão, sabe? Por Deus ter colocado, não uma nora, né? Não ter me dado uma nora, mas uma filha. Eu amo ela como se fosse minha filha. Eu tenho 3 filhos homens, né? E em cada um a gente sempre esperava uma menina. Então eu sempre tive um sonho de ter uma menina, mas não era esse o plano de Deus. E hoje eu falo, o Senhor é perfeito em tudo que Ele faz, porque eu não poderia ter sido mãe de 3 filhos melhores do que os meus, né? Eu nem sei se eu saberia cuidar, claro que a gente saberia, né? De uma menina, mas eu sou apaixonada pelos meus meninos. E só que o Senhor me deu filhas em forma de nora, né? Eu tenho a Nath, tenho a namorada do Pedro, que é a Lari, e eu amo elas. Talvez elas nem saibam o quanto eu sou grata a Deus pela vida delas e o quanto eu amo elas. E o Senhor tem colocado no meu coração sobre legado, de começar a deixar no coração delas, e não só no coração, mas memórias afetivas, porque um dia vai chegar, essa é a única certeza que nós temos, é que todos nós, um dia, vamos partir dessa terra. E não é sobre o partir, mas é sobre o que nós vamos deixar aqui. Quais são as lembranças? O que vai ficar no coração, na mente deles? Então, herança é o que nós deixamos para eles. E legado é o que nós deixamos neles. E eu tenho muita vontade, né? Eu tenho muitos planos de ser intencional, sabe, daqui para frente. A partir do momento que a gente começa a ter consciência, entendimento, a gente começa a se mover intencionalmente. E eu quero começar a ser intencional e deixar, sabe, ensinar elas a fazerem a comida que eu faço, que eu aprendi lá com a minha mãe, né, de geração, de deixar memórias mesmo, sabe, no coração delas. Teve um dia, gente, Deus mudou tudo que eu ia falar aqui. Eu ia falar sobre um testemunho de fé, sobre como Deus mexeu, mas Ele mudou tudo. Então, eu vou obedecer.
Ele me deu um outro testemunho agora aqui para falar. Oh, Jesus! Então vamos lá. E eu sempre fui muito de cozinhar, eu gosto de cozinhar. Tem a minha cunhada que ela fala, Sinara, tudo que tu faz é maravilhoso. Eu nunca vi algo que tu fez que não é bom. Eu falei, ai, não exagera também. Mas é porque eu amo cozinhar e isso veio da minha mãe. Né, isso veio, a minha mãe era uma cozinheira de mão cheia, ela amava cozinhar, ela não tinha o que ela não sabia fazer, né? E ela tinha muitos talentos, não só para cozinha, mas para artesanato, para costura. Ela sabia costurar, ela sabia fazer artesanato, ela sabia fazer tudo quanto é tipo de comida, bolos, né? Ela chegou um tempo na vida dela que ela fazia bolo para fora. Então, minha mãe, meu Deus, ela sabia fazer muita coisa, porcelana, ela sabia pintar, sabe aquelas carinhas de boneca que era de porcelana e o corpo, né? Tipo, aqueles vestidões, assim, é bem antigo essa. Era mais para decorar uma cama, alguma coisa assim. Não sei se você é dos 40 a mais, vai lembrar disso. Minha mãe já teve confecção. Então, assim, meu Deus, não tinha o que ela não sabia fazer. Costurava muito bem, fazia doce muito bem, salgado, enfim. Então, ela era cabeleireira também, então, meu Deus, né? 1001 utilidade a minha mãe tinha. E a gente, né, a gente gosta de cozinhar, as filhas, assim, a gente puxou um pouco esse lado dela. E eu lembro que a minha mãe fazia uma coisa que eu amava e que eu amo até hoje, e que ela chegou um tempo até fazer para vender tudo de tão gostosa que era aquelas bolachinhas de Natal, né? Aquelas bolachinhas bem crocante, macia, era muito gostosa, não é aquele crocante duro de que foi muito trigo. Você vai entender porque eu estou falando muito trigo. Mas era aquela bolachinha crocante, leve, meu Deus. E aí, final do ano, eu sempre dizia, mãe, eu quero uma lata daquela, porque antigamente era lata de margarina, agora é um balde, né? É de plástico. E eu falava para ela, é isso que eu quero de Natal. E ela fazia aquelas decoradas, até eu dizia, mãe, faz metade decorado, metade sem, porque eu amo essa bolachinha para molhar no café. Ai, gente, para mim isso tem gosto, tem cheiro de infância. E então eu gosto muito. Então são coisas que eu estou. Até hoje eu mandei no nosso grupo da família, eu falei, meninas, eu senti, sabe, muito forte, alguns dias o Senhor falando comigo. Falei, ei, vocês vão pegar férias da faculdade agora, em julho, e vamos nos reunir para fazer docinho de Natal. Ah, mas não é Natal, Sinara? Não importa, né? Eu falei, elas, eu super topo. Então, assim, eu quero tirar um tempo com elas, porque eu sei que enquanto a gente tá ali trabalhando na massa da bolachinha, abrindo, né, cortando, assando, eu sei que nesse momento o Espírito Santo vai estar com a gente e ele vai ministrar os nossos corações. Ele naquele momento vai se conectar os corações ainda mais. E eu sei que vai ser um tempo de grandes coisas que o Senhor tem. Então, não perca a oportunidade de viver momentos únicos e especiais, né? Ontem eu estava falando que eu escutei do pastor Cláudio Duarte que o Senhor, ele tem senhas e uma hora ele vai chamar a tua, ele vai chamar a minha. E a gente não sabe o dia e a hora que vai ser. Então precisamos viver o presente do hoje, o presente do presente. Eu sempre falo, o passado, ele já foi. Eu não tenho que mudar. Eu posso ressignificar, mas eu não posso mudar aquilo que aconteceu. Eu posso dar um novo sentido. O futuro, eu não sei nem se vai chegar. Então, a única coisa que eu tenho de certeza é hoje. É hoje, é agora. Então, eu queria começar, né, antes de contar o testemunho, diga que ama hoje. Sabe? Beije hoje, abrace hoje, cheira hoje. Né? A gente tem visto, né, tantas notícias tristes, né, de filhos, mães perdendo seus filhos, e tudo que ela daria era mais um dia. Até tem um vídeo na internet que fala, se você não assistiu ainda, procura.
Ele fala assim, ó, hoje eu tenho 85 anos e acordei num corpo de 35. E aí ela fez totalmente diferente todo aquele dia com o filho pequeno, sabe? Então, assim, tudo isso vem para que a gente olhe para a nossa vida e fale assim, meu Deus, ainda dá tempo de eu fazer diferente com os meus, dá tempo de fazer diferente na minha vida, sabe? É o Senhor dizendo assim, ei, acorda, acorda, para de se lamentar pelo que já passou, pare de choramingar por aquilo que já passou, porque muitas vezes nós estamos deixando de desfrutar o nosso presente, o nosso hoje, porque estamos tristes com o que aconteceu lá atrás, amargurados com o que fizeram, a gente não, eu não concordo, eu não aceito aquilo que aconteceu, e a gente tem uma coisa que não volta mais, e se chama tempo. Então nós precisamos ser intencionais, buscar o Espírito Santo para que ele nos dê sabedoria, discernimento, e eu quero entrar, agora o Senhor trouxe outra palavra, né? Mas esse testemunho que era para ser hoje vai ser para o outro momento, com certeza, né, gente? Deixa eu ler para vocês que eu conversei com as meninas, a gente teve o encerramento da nossa terceira turma da mentoria Identidades Marcadas na segunda-feira. E o Senhor me levou a falar sobre esse tema, a gente falou sobre, e aí o Senhor me lembrou dessa passagem, que acho que é Davi ou Moisés. Peraí, só um pouquinho, vamos lá. Falo para vocês que eu não tenho nada no script aqui. Ó, tá lá em Salmo 90:12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Meu Deus. E foi Moisés, porque você sabe, né, que tem alguns salmos que foi Moisés que escreveu. E tá aqui, ó, por isso que eu fiquei em dúvida se foi Moisés ou se foi Davi. Foi Moisés. Salmos 90:12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deixa eu ler também nessa versão aqui, porque eu gosto muito. Eu tenho a Bíblia, a mensagem, e ela tem uma versão bem atualizada, bem legal, e é tão gostoso, né, a gente poder buscar cada dia. Isso é examinar as escrituras, isso é estudar, isso pega numa versão, pega na outra, por quê? Porque isso está mostrando que você tem um interesse de que essa palavra, sabe, se revele cada vez mais para você. Então tá aqui, ó, Salmo 90:12, vamos achar aqui. Aqui, ó, ensina-nos a aproveitar a vida. Olha que lindo. Ensina-nos a viver bem e sabiamente. Ó, ensina-nos a aproveitar a vida. Ensina-nos a viver bem e sabiamente. Olha que coisa linda, né? Ensina-nos a aproveitar a vida. Ensina-nos a aproveitar o hoje, a desfrutar do hoje, né? Então, o que aconteceu? Isso tudo ficou muito forte no meu coração já a semana inteira. E aí hoje eu mandei no grupo da família e tá todo mundo animado para as férias, a gente parar e fazer esses docinhos. E eu falei assim, ó, eu quero deixar para vocês a receita, eu quero deixar para vocês como fazer, porque quando eu perdi minha mãe, foi de repente, né? Deixa eu só colocar aqui, que eu quero falar da cesta de Páscoa, para mim não esquecer, gente. Então vamos lá. Eu perdi minha mãe, ela acordou de manhã, foi trabalhar e ela passou mal e ela não voltou mais. Ninguém estava esperando, era um dia comum, um dia normal para cada um de nós. Cada um correndo atrás das suas coisas, suas demandas, e nunca a gente imaginou que naquele dia nós iríamos perder nossa mãe. E eu me lembro que chegou um tempo que eu senti tanta falta Mas antes de falar, calma aí, deixa eu só finalizar. Então eu perdi minha mãe sem esperar. E esses dias não faleceu o Oscar, né? Que é do basquete. E nesse dia que ele faleceu, alguém postou algo que me marcou muito. A pessoa falou assim, ó,
Hoje de manhã, o Oscar acordou, tomou café e escovou os dentes. De manhã, e à noite ele estava sendo cremado. Aquilo é, gente, isso é muito forte. Isso quer trazer para a gente um senso de urgência e de responsabilidade. Isso tem que trazer para nós, sabe? Um senso de urgência, de cuidar da nossa casa, de cuidar do que o Senhor nos confiou, porque eu vou te dizer uma coisa, minha linda. Quando nós chegarmos lá, o Senhor não vai te questionar quantas pessoas tu ganhou para Jesus, quantas pessoas tu batizou, quantas vezes tu subiu um monte, quantas vezes tu jejuou. Não, mas Ele vai te perguntar, como é que você cuidou da minha herança? Porque a palavra de Deus diz que filhos são herança do Senhor. Ele vai perguntar para as mulheres como cuidaram dos seus maridos. Vão perguntar para os seus maridos como cuidaram da sua esposa. Porque a palavra de Deus, ele diz, maridos, amem as suas esposas assim como Cristo amou a igreja. E ainda tem mais um detalhe, a palavra ainda diz que aquele marido que não cuida, as suas orações são impedidas de subir, elas não passam do teto. Olha que forte. Então, aquele dia foi um dia comum, e a gente não esperava que naquele dia nós iríamos receber uma notícia que ia mudar todo o rumo da nossa vida. Naquela época, foi em 2016, agosto de 2016, e eu enterrei, nós cremamos, né, a minha mãe no domingo, e naquela semana, na sexta-feira, eu iria mudar para o meu apartamento. E eu queria fazer uma surpresa para ela, depois de estar tudo pronto, né, trazer ela ali, e não deu tempo. Não deu tempo. Então, eu, pegando todos esses exemplos que têm acontecido nos últimos dias na minha vida, eu senti, sabe, essa necessidade de começar a me organizar, de começar a me preparar para o dia que eu não estiver mais aqui. Ai, Sinara, mas que horror, tu tá pensando em morrer? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, mas eu quero preparar um legado. Isso não é, ai que medo, ai que loucura, não, não. Isso é ser intencional, isso é pedir para que o Espírito Santo nos ensine a contar os nossos dias de maneira que alcancemos sabedoria. Então isso não é loucura, isso é sabedoria. Porque aí a minha mãe, ela fazia esses docinhos, mas eu nunca tive o interesse, sabe assim, nunca passou pela cabeça de parar e aprender a fazer esse docinho. Porque, né, parece que a gente acha que a mãe é eterna, que o pai é eterno, parece que nunca vai acontecer. E eu acabei não fazendo isso. E aí, depois que ela faleceu, eu fiquei pensando, meu Deus, eu queria... Quem que vai fazer esse docinho para mim agora? Eu vou ter que aprender. E um dia eu peguei a receita que meu pai, assim, das coisas dela, ele sempre guardou as formas, ele dividiu com as filhas, as receitas, ele imprimiu não, ele tirou xerox e mandou para cada uma, um querido, as receitas dela, sabe? Porque ela tinha um costume de, aqueles cadernos de receita, tudo escrito, aquela letrinha dela linda, tudo muito arrumadinho. E ele mandou, mas o que adiantava ter a receita se eu nunca parei para aprender? Então, o que eu fiz? Comecei a ir lá para casa da minha irmã mais velha, eu e ela, que parava para fazer. A gente pegava a receita e fazia como estava na receita. Só que tinha os detalhes, tinha, sabe, aqueles detalhezinhos que só aprende na prática junto e que eu tinha perdido esses detalhes. E aí, a minha irmã, a gente colocava, pede na receita, acho que é 2,5 kg de trigo. Nós botávamos todos 2,5 kg ali, porque lá na receita não dizia assim, bota 2,5 kg é para ir abrindo o docinho. Hoje eu entendi, né? E aí a gente colocava tudo, e aquele, você sabe, né? Você que é cozinheira, aí tô falando com mãe, cozinheira, a gente sabe que quanto mais trigo a gente coloca, mais pesada a massa fica, né? Então acaba ficando
um docinho duro, não crocante e gostoso e leve como era da minha mãe. E aí eu falei, meu Deus, né? E aí a gente fez alguns assim, tanto é que eu tinha as minhas outras irmãs diziam assim, meu Deus, que biscoito mais duro. E a gente amava porque a gente molhava no café, então ficava molinho, né? E aí o que aconteceu? Um dia eu peguei e mandei uma mensagem para uma prima minha que também faz esses docinhos. E ela me deu umas dicas, ela disse assim, Nara, não deixa descansar uma hora, é isso que eu faço diferente, eu deixo descansar uma hora. Falei, sabe de uma coisa? Um dia eu em casa, sozinha, e ali Deus já tinha me curado, mas estava curando o resto que faltava, porque lembra que eu conto para vocês que eu comprei uma mesa nova na minha casa, mas eu não queria que ninguém usasse, porque eu não queria que sujasse, não queria que estragasse. E ali eu vejo assim o quanto Deus estava trazendo uma cura para mim. E aí eu falei assim, vou fazer aqui em casa sozinha, mas vou abrir aonde? Porque vou abrir na mesa, é o único lugar grande que eu tenho aqui, que eu precisaria de espaço para abrir, né, e cortar. Naquele dia eu falei assim, eu vou fazer. Peguei e fiz assim, ó, pedi para o Espírito Santo, de verdade, eu orei e falei, Espírito Santo, me ensina a fazer essa bolachinha, me ensina. E aí, na hora, eu já tinha visto algumas receitas de pão, essas coisas, e eu tinha já prestado atenção de que a gente não pode colocar todo o trigo, né? Quando a gente está fazendo, amassando, né, sovando o pão, não bota todo o trigo, senão, né, vai sovando até ver a necessidade da massa. Então eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou colocar os 2 quilos de trigo e esse meio quilo eu vou deixar fora, porque se eu precisar, eu vou botando para abrir, porque aí eu fui vendo algumas receitas e eu fui tendo essa noção. E aí eu fiz diferente, a minha mãe batia tudo na mão, eu peguei a batedeira, fiz bem espumoso lá os ovos com açúcar e depois fui colocando todas as outras coisas, botei 2 kg de trigo, peguei a dica da minha prima e deixei uma hora descansando. E aí eu comecei. E gente, quando a gente é livre, quando a gente é agradecida, quando a gente tem um coração grato, feliz, gente, em 3 horas eu fiz as bolachinhas, assei tudo sozinha. Abri, cortei, assava, saía correndo da cozinha para a sala, né? Porque é na mesa de jantar, né? Corria lá no forno, cuidava do forno, tirava ali e abria. Em 3 horas eu fiz uma lata daquela, todinha. E eu falei, meu Deus, e já estava até com tudo limpo. 3 horas com tudo limpo, tudo pronto, e uma lata daquela. Gente, eu fiquei tão feliz, aquilo foi tão libertador para mim, que meu Deus, agora, para você ter uma ideia, foi tanta cura, porque assim, quando você é curada, não fica só dentro da tua casa, você derrama na vida de outras pessoas. Eu cheguei a abrir a minha casa já, para ensinar a minha amiga a ir com o filho dela, o Davi. Então eu chamei a Fê lá em casa, a Fê disse, é que eu não sei fazer. Falei, amiga, vai lá para casa e a gente faz essa bolachinha juntas e vamos levar o Davi, porque o Davi era o sonho dele, né, que é o filhinho dela, de fazer essas bolachinhas. Eu falei assim, ó, leva ele junto e vamos fazer nós juntas lá, vou separar essa tarde pra gente tirar pra fazer a bolachinha pra ele. E gente, sabe assim, eu falei, meu Deus, tá curada essa mulher, tá curada, porque para ela abrir a casa, para uma pessoa que não queria nem sujar a mesa, tá chamando outras pessoas, sabe, deixando aquela bagunça na mesa, na casa. Ai, gente, como é bom, como é leve, como é libertadora, gente, sabe, ser curada, ser livre no Senhor. Mas vamos lá, deixa eu contar o testemunho que já tá dando aqui 20 e poucos minutos. Então, foi 2024? 23. Eu estava bem na época da Páscoa e eu lembrei de quando a mãe, o Senhor me levou lá numa memória afetiva. Lá quando eu tinha 4, 5 anos, porque eu lembro da casa. E eu lembrei da minha mãe, a gente tinha uma casa de madeira e aí a parte de trás da cozinha era de concreto. Então tinha uma escadinha pra gente subir pra casa, assim, né? Tudo junto, mas dentro da casa tinha uma escadinha pra subir assim pra sala. E aí ela fechava aquela porta e ela ficava lá na cozinha trancada, sábado à noite, porque a Páscoa sempre foi domingo, então era sábado à noite, e ela ia arrumar a nossa cestinha. Eu lembro, gente, do cheiro do amendoim, do cheiro, sabe? Pra mim, Páscoa tem cheiro. Eu lembrei de tudo e contando pro meu marido, eu comecei a chorar. Eu lembrei da cestinha, aquela cestinha de seda, cheia de, né, frufru. E aí, naquela hora, eu contando pro meu marido, eu comecei a chorar.
Me deu uma saudade daquilo, sabe? Né? Era tudo simples, mas era tão bom. E aí eu olhei para o meu marido e na hora o Espírito Santo falou comigo: ei, eu quero que você reproduza essa memória na vida dos teus filhos. Gente, há 3 anos atrás o João Vitor tinha 21 para 22, né? Eles estavam tudo grande já. O Pedro tinha 13, o mais novo tinha 13, aí tinha 16 e o João com 21. E aí o Senhor falou: faça assim como a tua mãe fazia na tua, procure a cestinha, faça, reproduza igual como era. Eu falei: uau, gente, aquilo me deu uma alegria dentro de mim e eu já corri, né? Aí achei as cestinhas, achei as 3 cestinhas e o Senhor falou assim: faça você o ovo para cada um deles, porque eu já sabia mexer com chocolate. E aí o que eu fiz? Eu fiz o ovo para cada um, com o sabor de cada um, tudo escondido. Aí comprei as casquinhas, né, aqui numa panificadora aqui na minha cidade, elas vendem já decoradinha, só para encher de amendoim. Enchi de amendoim, colei com papel seda, sabe? Eu fui fiel àquilo que eu vivia lá atrás. E aí botei mais chocolate e tal, aí no sábado à noite eu ia arrumar as cestinhas. Só que eles estavam em casa, eu precisava esperar eles dormir, só que aí surgiu um futebol, foram todos os 3 pro futebol. E eu falei: meu, e aí eu e o meu marido em casa, arrumando a cestinha deles. Gente, aquilo era algo tão gostoso, era uma sensação tão maravilhosa. E às vezes a gente fala, né, de repetir os padrões, de coisas ruins, mas a gente precisa se agarrar no que é bom e repete na vida dos teus filhos. Isso é que nós precisamos repetir, as boas memórias, as boas lembranças. Isso é maravilhoso. E aí eu fui, arrumei tudo, deixamos as 3 cestinhas escondidas lá no meu quarto. De manhã eu acordei e fiz as pegadinhas do coelhinho em toda a casa, escondi as cestinhas e chamei eles. Eu tenho vídeo, vou ver se eu consigo colocar a foto aqui. Eu acordei eles todo meio assustados, tipo, o que a minha mãe tá fazendo, né? Eu fazia cestinha quando eles eram pequenininhos, depois que eles foram pegando uma certa idade, eles nem queriam mais ovo, eles queriam: não, mãe, o valor que tu gasta com ovo, me dá tudo em chocolate. E aí a gente dava caixa de bis, bombom, enfim. E aí naquele dia, né, fazer essa surpresa para eles, e aí eles acordaram e começaram, né, com aquele olho, 7 e pouco da manhã. E eles começaram a olhar e procurar e encontraram, né, tudo muito surpreso. E eles vieram me agradecer, eu abracei eles e eu falei assim: filhos, vocês sabem que não é sobre o coelhinho da Páscoa, mas isso aqui é possível porque ele deu a vida por nós, porque ele nos reconectou com o Pai, porque ele nos trouxe vida e vida em abundância. Então, a gente se abraçou, orou e agradecemos a Deus por aquele momento, porque não era sobre um chocolate ou uma cestinha, mas aquilo tudo ali, aquele amor de uma mãe olhar com outros olhos para aquilo, olhar com outros olhos para os filhos, ser grata àquele momento que ela teve lá na infância com a sua mãe. É sobre isso. É sobre a gente buscar o que foi bom. O que é ruim, o que foi ruim, nós precisamos curar, ressignificar. Mas a partir do momento que nós temos um coração grato, agradecido, tudo aquilo que era bom começa, sabe, a vir à tona. E aí a gente viveu aquele momento, né, bati uma foto, tudo, e aquilo foi tão gostoso para mim, tão libertador para mim, como mãe, como filha da Dona Mida. E agradeci a Deus por poder viver esses momentos. E eu sei que ali o Senhor já estava me ensinando o que era legado, que eu já estava deixando memórias nos meus filhos, que eles vão dizer assim, ó: ô filho, tu sabia que quando o pai tinha 21 anos, a avó fez uma cestinha pro pai? Gente, você sabe como é gostoso a gente pegar e revisitar as fotos da infância, das coisas boas que a gente passou, né? Até as ruins, né? Às vezes tu olha ali, eu olhava muitas minhas fotos, sempre eu tava de curativo no joelho, no braço, porque eu vivia caindo, eu vivia me machucando. Gente, se tinha um lugar que mais tinha, que eu já levei ponto na minha vida, foi no joelho. Era na cabeça, eu tenho marca de ponto. Olha, se tem alguém que levou ponto nessa vida, fui eu.
Então, assim, sabe, eu sei que um dia eles vão revisitar essas memórias. E é sobre o que eu tô deixando neles, né? Então, hoje, o Senhor mudou tudo. Era para ser uma coisa, o Senhor mudou tudo. Mas era o que Ele queria falar ao teu coração. Então, eu não sei o que você está passando, eu não sei as dificuldades que você está tendo como mãe, talvez os padrões de repetição, as dores que você está repetindo na vida dos teus filhos, sabe? Eu não sei se você tem coisas dentro do teu coração que você não se perdoa, talvez os teus filhos hoje já cresceram e você carrega uma dor de coisas que você não fez. Deixa eu te falar uma coisa, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde. Peça ao Espírito Santo estratégias. Se ele já casou, se ela já casou, Espírito Santo, o que eu posso fazer? Faça como eu fiz hoje. O que tu sabe fazer aí que é gostoso? Eu tenho certeza que tem algo que os teus filhos gostam, que as tuas noras gostam, os teus genros, seja lá quem for, tem algo que você sabe fazer. Ei, junta na mesa. Mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de conexão. Lá na palavra diz que quando Jesus sentou na mesa dos discípulos de Emaús e cortou o pão e partiu o pão, eles reconheceram Jesus na mesma hora. Então existe na comunhão, no partir o pão, no compartilhar, existe vida e vida de Cristo nesse momento. Então convida a tua nora, convida, sabe, elas para vir sentar na mesa, convida elas para vir ensinar elas uma receita. Faça algo diferente. Ei, se permita viver. E guarda esse salmo no teu coração. Ensina-me, vou falar como para mim. Senhor, me ensina a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Declare esse salmo sobre a tua vida. Senhor, me ensine a contar os meus dias, me ensine a desfrutar, me ensine a aproveitar com sabedoria. Então, eu estou aproveitando todos os dias com sabedoria, intencionalmente, porque Jesus, ele sempre foi intencional em tudo. Ei, quando ele parou lá em Samaria, naquele poço, vocês acham que ele estava perdido? Claro que não, ele foi intencional. E sabe onde eu vejo a intenção de Jesus? Foi quando ele pegou os discípulos e disse, vão na cidade buscar comida. Vocês acham que Jesus estava com fome? Não. É porque ele ia quebrar um paradigma, ele ia quebrar alguns padrões ali de que judeus não falam com samaritanos, de que mulher, né, um homem não falava com mulher. Então Jesus falou assim, deixa eu mandar os discípulos que ainda não tem, né, entendimento ainda para viver essa cena aqui agora, e eu quero ter um tete a tete com ela. Então ele foi e ficou lá esperando ela, ele sabia que ela ia chegar naquele horário, que ela estava cansada. Então, ei, entrega para o Senhor, para de carregar tanto peso, para de carregar tanta culpa. Ei, tira da tua mochila coisas que não é para você carregar. E eu tenho certeza que você ainda, não sei quanto tempo, né, nos resta aqui, não sei quanto tempo você tem com a tua família, mas busque o Senhor e peça para Ele, me ensine a contar os meus dias a ponto de ter um coração sábio, que eu possa fazer tudo com intenção e sabedoria, porque é tudo para a glória e honra do nome dEle. Então eu quero te abençoar com essa palavra, que o Senhor possa tocar no teu coração, que Ele possa trazer sabedoria, discernimento, e a gente se encontra no próximo episódio. É tempo de florescer.